Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Maria Mosqueira. Ela fez duas perguntas, respondi uma ontem e hoje estamos respondendo outra. Jesus aboliu a lei das carnes imundas? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar orando juntos pelos nossos irmãos. Então vamos lá. Lá em Levítico capítulo 11 nós temos a lei a respeito das carnes impuras, né? E lá vem falando tudo o que nós não devemos comer de maneira alguma. Porco, avestruz, aves de rapina, frutos do mar no geral, exceto peixes com escama. Carnes totalmente imundas, carnes que não servem para o consumo humano. E aí sempre vem aquela pergunta daquelas pessoas que acham que é uma delícia comer um camarão, um porco e coisas assim. Pô, mas é tão gostoso, vou achar alguma coisa na Bíblia para mudar isso, porque eu quero satisfazer o meu próprio eu, satisfazer o meu apetite. E muitas vezes o mundo hoje se depara com essa cena em que as pessoas tentam mudar a Bíblia porque elas não querem dizer, ouvir e fazer o assim diz o Senhor. Então eu trouxe dois textos aqui que as pessoas usam para dizer que essa lei foi abolida e explicar o contexto para que não haja essa dúvida em nossa cabeça quando alguém falar, mas texto tal fala isso. E aí nós vamos conseguir compreender e explicar para essa pessoa. Muitos não sabem disso e estão sendo enganados. E aí nós poderemos ajudar essas pessoas a se libertarem desse engano. Então vamos lá, Mateus capítulo 15, verso 1. Mateus capítulo 15, aliás, verso 11, desculpa. Mateus 15, verso 11. Jesus dizendo aqui: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que torna impuro. Ou seja, o que entra pela boca não é impuro, mas sim o que sai. Então, Jesus aqui liberou todo o consumo de carnes impuras. E aí, os discípulos perguntaram para Jesus o que ele quis dizer com isso. E aí no verso 15 vem: então Pedro disse, explica-nos esta parábola. Pedro pediu para explicasse aquilo que eles não entenderam. E aí Jesus começa a explicar. Jesus, porém, disse, nem mesmo vós entendestes? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? O que sai da boca, porém, procede do coração, e isso é o que contamina o homem. Pois do coração procede maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que tornam o homem impuro. E aí vem o que Jesus quis dizer com aquele verso 11. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. O comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Havia uma tradição, inclusive aqui o texto, o título aqui, que eu vou colocar em breve na Bíblia digital, estou estudando como fazer isso. O texto é a tradição dos anciões. Tinha uma tradição dos anciãos, desculpa. A tradição dos anciãos. Os anciãos tinham a tradição de que antes de comer, lavar as mãos. Isso é uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim. Mas o não lavar as mãos não torna o alimento impuro. Eles estavam preocupados com os rituais, com as tradições, e esqueciam daquilo que estava no pensamento deles, no interior deles. Todos aqueles pensamentos maus que procediam dos fariseus, a hipocrisia em que eles queriam fazer tudo certinho, mas eles mesmos não faziam nada de certo. E Jesus estava aqui falando que o lavar as mãos não torna impuro. É mais importante que eles cuidassem do seu próprio coração do que com os rituais, com as tradições. Então aqui Jesus não está falando de alimentos impuros, ele está falando do ritual dos anciãos, de lavar as mãos antes de pegar o alimento, que isso não contamina. Jesus deixou bem claro do que ele estava falando aqui. É importante lavar as mãos? Sim, é importante, mas não
torna um alimento impuro. Então, se você pegar um alimento, ele não vai se tornar impuro por causa das suas mãos. Mas um alimento impuro será sempre impuro. E aí, além desse texto, eles pegam outro texto. Atos 10, verso 9 ao 17. Atos capítulo 10, do verso 9 ao verso 17. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Tendo fome, quis comer. Enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto, um objeto que descia como um grande lençol preso pelas quatro pontas e vindo em direção à terra. No lençol havia todos os tipos de animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Disse-lhe uma voz: levanta-te, Pedro, mate e come. Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma impura e imunda. Pela segunda vez lhe disse a voz: não faças tu impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então o objeto foi recolhido ao céu. Estando Pedro refletindo sobre o que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam na porta perguntando pela casa de Simão. Então vamos lá aqui. O contexto, né? Pedro estava ali com fome e ele teve uma visão de um lençol descendo com toda a sorte de animais imundos ali. Quadrúpedes, tinha porco ali, tinha réptil, largato, enfim, vários animais impuros que não deveriam ser comidos. E aí Pedro fala: de modo nenhum, Senhor, não vou comer isso. E ele ouve a voz de Deus falando: Pedro, come, não faça impuro o que eu tornei puro. E aí só um contraste com o texto anterior, né? Se em Mateus 15 Jesus estivesse falando de carnes impuras, não teria acontecido essa visão aqui para Pedro. Pedro já saberia aquilo, porque Jesus explicou o que era. Então não aconteceria essa mensagem aqui. E Pedro ficou refletindo sobre o que seria aquela visão do lençol, tentando entender o que era aquela visão. Quando ele terminou de ter essa visão, três homens, foi 3 homens aqui que eu li? Não, os homens, não fala a quantidade. Os homens de Cornélio chegaram. Cornélio, que era um homem temente a Deus, tinha enviado pessoas à procura de Pedro, porque ele recebeu uma visão de que ele estaria... Uma visão, deixa eu voltar aqui, estou falando aqui as coisas. Uma visão de um anjo. Uma visão, então, Cornélio teve uma visão de um anjo para enviar os homens até lá para buscar Pedro, para que Pedro ensinasse eles. E aí Pedro teve essa visão. Pouco depois que a visão terminou, os homens de Cornélio chegaram. Verso 28 agora. Disse-lhes: vós bem sabeis que não é permitido a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de um estrangeiro. Cornélio não era judeu, Cornélio era um estrangeiro. Se eu não estou enganado, ele era romano. Deixa eu voltar aqui. Cornélio era um centurião da corte italiana, então romano. Cornélio era um romano, mas era temente a Deus. O anjo pediu para ele lá e Pedro aqui está explicando: vós bem sabeis que não é permitido um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de um estrangeiro. Deus, porém, mostrou-me que a nenhum homem devo considerar comum ou impuro. Então Pedro mesmo está explicando aqui a visão que ele teve um pouco antes. O que Deus estava falando que tornou puro, que purificou, que não era impuro, eram as pessoas, não carne. Pedro está explicando: não devo julgar aqueles que são estrangeiros como impuros, mas Deus os purificou. Eu devo me relacionar com eles, levar a mensagem a eles. Eu devo, sim, obedecer e fazer a vontade de Deus, que está falando aqui. Levar o evangelho às pessoas que não conhecem, às pessoas que não são judeus, às pessoas que não são adventistas para nós hoje. Devemos levar o evangelho e não ficar dentro da nossa bolha. Então os versos, falando sobre a tradição dos anciãos, é confundido como poder comer carnes impuras, e outro
falando sobre o nos relacionarmos com pessoas de outras fés. Para levarmos o evangelho a elas, as pessoas também confundem, ou por confusão mesmo, ou propositalmente para satisfazer o próprio eu e buscar os prazeres de comer uma carne que eles gostam, um alimento que eles gostam por ser saboroso, mas que Deus deixou claro lá em Levítico 11 que é impuro, que não é para o consumo. Espero ter respondido a pergunta da irmã. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Dos pedidos de oração, nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos que puderam fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, que o Senhor nos ajude a colocarmos essas palavras em nossa mente, nosso coração, e que possamos, Senhor, ajudar as pessoas que estão sendo enganadas mundo afora com esses dizeres, dizendo que aquilo que o Senhor escreveu, que não era para nos alimentarmos, agora está liberado. Que o Senhor nos ajude a sempre levarmos a Tua Palavra com verdade, com justiça e com o Teu Santo Espírito guiando, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.